E já de volta, esse é o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco. Hoje estamos falando sobre lombalgia popular, dores nas costas, aquela região mais embaixo ali, lombar, né? Sacro lombar. E conosco aqui o Dr. Fabrício Dias Assis, anestesiologista e intervencionista da dor, carinhosamente. Novamente, aí, depois de tanta solicitação, veio aqui para nos trazer essas informações. Ele é um estudioso no tema, tem uma prática fantástica, inclusive teve também na Holanda. O senhor esteve apresentando um trabalho na Holanda, né, doutor? Né? Participei agora em maio do Congresso Mundial do World Institute of Pain lá no sul da Holanda. Nós estamos em plena Copa. O senhor foi dar algumas dicas lá, você viu de espião aí para a gente ganhar a Copa né, da Holanda aí, doutor? Eles gostam muito de futebol também. Um colega nosso que trabalha lá no sul da Holanda e está na Bélgica, e é belga, ele esteve aqui na Copa do Mundo agora. Ah, é? Esteve. Falando em Copa do Mundo, doutor, aqui, a coluna, a gente sabe que as costelas estão conectadas à coluna, certo? As costelas. Na coluna torácica. Torácica, as costelas. Mas a gente teve um jogador, o Neymar, né? O Neymar aí que a gente está, né, tá vendo aí, que inclusive amanhã tem um jogo do Brasil, a gente sabe que tem um jogo do Brasil, e deram um ponta... O que aconteceu com o Neymar, doutor? O Neymar ele teve uma fratura do processo transverso da terceira vértebra lombar, de L3. Né? Se puder mostrar aqui para a gente. Aí, isso, Então, essa estrutura aqui seria o processo transverso. Foi onde ele ganhou a joelhada? Ele levou a joelhada nas costas, aqui na parte... E o trauma, ou a contratura muscular que esse trauma levou, ele acabou fazendo uma linha de fratura nesse processo. Foi só numa? Processo transverso. Só na vértebra de L3. Ok. É uma fratura benigna, uma fratura que não vai ter muitos problemas. Em 8, 12 semanas no máximo, ele está voltando aí à prática de uma atividade de alta performance no futebol. Né? E é um assunto assim, bem, acho que interessante, porque foi abordado por colegas, acho que médicos, a possibilidade de se fazer uma infiltração nessa área para ele voltar a jogar. Né? Então, o que acontece é que não há dificuldade nenhuma em se fazer uma infiltração aqui nessa área para dar uma analgesia. O problema são as consequências que isso pode... Ou seja, uma infiltração para voltar a jogar agora na Copa? Exatamente. Tem manchetes em vários jornais aí, principalmente hoje, de alguns médicos dizendo que poderiam fazer uma infiltração nessa área e que ele poderia jogar a final da Copa. Mas o adversário também pode, sabendo disso, pode também, de novo... Exatamente, né? Você pode traumatizar novamente essa área e nós não sabemos quais os riscos que isso pode trazer para a saúde dele. Uma fratura benigna pode trazer depois consequências piores. Né? Então quer dizer que é de 12 a... De 8 a 12 semanas ele estará aí tranquilamente uns 3 meses, então. Uns 3 meses aí, né? Às atividades aí, sim. Mas ele vai ficar sentadinho torcendo para o nosso caneco, viu? Deus quiser. Quero aproveitar, né? Nós estamos em festa aqui na associação, na TV Século XXI, na Rede Século XXI, porque esse mês de julho é um mês assim, jubilar, 15 anos de TV Século XXI, 15 anos de TV. E nessa sexta-feira é uma programação especial, eu estarei aqui também, vai ser o terço ao vivo, nós vamos rezar lá do auditório Paulo Apóstolo, terço ao vivo, eu e outros apresentadores do terço, né? E depois a Santa Missa com o Padre Eduardo e todos nós também presentes, para comemorarmos os 15 anos. Então você que é da região, venha também conosco por esse motivo, os 15 anos aí da TV Século XXI, se você é da região. E se você que mora longe, por favor, não troque de canal nesse dia, porque você vai nos ver aí celebrando esses 15 anos. Amém? Doutor, aqui o Sérgio da Silva, da cidade de Rafael Jambeiro, na Bahia. Obrigado, Sérgio, Deus te abençoe. Ele sofreu um acidente de carro e sofreu 4 fraturas na coluna dorsal. Qual é o tratamento correto? O que ele sofreu, doutor? Coluna dorsal, é na coluna em geral? É a coluna torácica. Num todo? Dorsal é a coluna torácica, a parte média entre a cervical e a lombar. É onde ficam as costelas aí. É onde ficam as costelas, exatamente. É o Sérgio. O Sérgio, tem que avaliar como foram as suas fraturas, né? A tendência é que a fratura, com o tempo, ela se colhe, como a gente estava falando agora do Neymar, né? E tem que avaliar qual é o tipo da sua fratura, qual a parte da coluna, se foi a vértebra, se foi o processo transverso, se foi a faceta, aonde houve a fratura.
Para alguns tipos de fratura, existe um tratamento muito interessante que se chama vertebroplastia. Ok. Então, são injeções de cimento que você faz guiados pelo raio-x. Você vai no local da fratura com uma agulha e injeta cimento para estabilizar aquela fratura e tirar a dor. Quando o senhor fala de cimento... É o cimento ortopédico. Ok, é um cimento cimento específico. Nada de específico. aquele da construção civil, não. Não, Não, né? é um cimento que é utilizado em cirurgias ortopédicas em geral. E esse cimento pode ser injetado através de uma agulha, um procedimento Ok. com anestesia local, onde o paciente ele vai embora depois de 1 ou 2 horas do procedimento. Mas não é todo tipo de fratura que é susceptível para esse tratamento. Tem que ser uma fratura do corpo vertebral e que a gente chama sem retropulsão do muro posterior, ou seja, os ligamentos têm que estar preservados para que esse cimento não vaze de dentro da vértebra para fora. Doutor, vamos lá para Maquiné, no Rio Grande do Sul. É a nossa amiga Marisa Peroni. Deus te abençoe, Marisa. Muito obrigado pelo carinho, por estar conosco. Ela tem uma escoliose, doutor. Assim, qual é o melhor tratamento? Então, para responder para a Marisa, o senhor explica o que é uma escoliose. Olá, Marisa. A escoliose é o desvio lateral da coluna, né? Então, quando a gente olha a coluna de frente, a coluna tem como ela é dobrar reta. um pouquinho isso aí, doutor? Tem. Aqui, aí. Quando a Essa gente é a olha- reta. Quando a gente olha a coluna, ela é reta, Ok. de frente, né? Se a gente olhar de lado, ela tem as curvaturas normais Ok. dela. De frente, ela é reta. Ok. Então, a escoliose seria o desvio lateral da Ok. coluna, Ah, ok. quando ela está Tá reta. torta para Ok. um dos lados. Então, Entendi. isso é a escoliose, E né? quando a pessoa, doutor, a gente ficou famoso assim, o Corcunda de Notre Dame, né? O que Sim. é isso? O que aconteceu com aquele moço? E muitas pessoas também, com o passar, vão se encurvando, doutor, assim, o que é? É má postura ou é realmente um defeito da própria coluna, da genética? Normalmente é uma postura. Então, a má postura ela vai levando. Então, a gente tem aqui as curvaturas normais da coluna e aqui na coluna torácica a gente tem o que a gente chama de cifose. Ok, Então, o corcunda, o que acontece? Essa cifose vai aumentando. ok. Vai aumentando e ele Tá pra acaba. não quebrar, doutor, pelo amor de Deus, né? Não quebra, não. E ele fica, então, corcunda. Né? Ok. E normalmente está relacionado à má postura. Pode haver outras causas, como as fraturas também das vértebras. A vértebra pode achatar e, de uma forma ou outra, levar a uma cifose mais acentuada e o paciente também ficar corcunda. E como eu sei que eu estou com uma má postura? Com uma má postura, doutor? A má postura, na verdade, o ideal é que faça uma avaliação com o fisioterapeuta, né, Ok. para avaliar toda a parte estrutural mesmo da coluna e ver se existe qualquer desvio na bacia, na altura dos ombros, Ok. se o ombro está para frente ou não, né? Então, uma avaliação funcional aí com o fisioterapeuta é bastante interessante para avaliar a postura. Doutor Fabrício, a gente quando senta, né, numa cadeira, num sofá, a gente vai se acomodando, vai jogando o corpo assim, e sentar corretamente, com aquela postura assim de encostar o dorso aí na traseira da cadeira, digamos assim, parece que dói mais, é porque não está acostumado ou é porque estão também sentando errado assim, É porque doutor? não está acostumado. Normalmente, quem tem dor para sentar certo é porque ainda a musculatura está frágil, precisa trabalhar com exercícios e fortalecer a musculatura profunda abdominal, a musculatura lombar. E realmente é importante que você esteja apoiado, com as costas bastante bem apoiados na cadeira e com os 2 pés apoiados no chão também. Doutor, existe uma idade que começam a aparecer os problemas de coluna? Ou também podem aparecer, por exemplo, eu estou pensando assim nas crianças que estão começando assim, desde pequenininho, né? Não é com 6, 7 anos, mas desde os 1 aninho, 2 aninhos, estão indo nas escolinhas e de repente a mãe lá, porque é o super-herói, compra aquela mochilinha para levar também. A criança já coloca, fica bonitinho, porque é um personagem, é um super-herói, enfim, e coloca. Que orientação o senhor daria para aquelas mães, né? Para aquelas crianças assim que já começam a usar a mochilinha? Realmente carregar pouco peso, né? Então, as crianças têm que carregar pouco peso nas mochilas. Agora, a doença de coluna não é uma doença que ela é específica de pessoas mais idosas. Cada vez mais a gente tem pessoas jovens, e bastante, quando eu digo jovens,
se a gente fizer uma ressonância magnética em pessoas de 18 anos, em torno de 15% delas já vai ter uma degeneração do disco. Ok. Então, cada vez mais nós temos pacientes jovens com dores na coluna. Então, não é só pessoas mais idosas. É claro que a incidência de lombalgia vai aumentando com a idade, mas pessoas jovens também, hoje, cada vez mais sofrem de lombalgia. A nossa amiga Caroline Maria Cristiane Franca está perguntando o que é hiperlordose e como tratá-la. Obrigado, Caroline, que Deus te abençoe. Fez a pergunta, vai ouvir agora a resposta, viu, Caroline? A hiperlordose, Carolina, seria a acentuação dessa curvatura lombar que a gente tem normalmente aqui embaixo, né? Então, a curvatura que normalmente ela é assim, a coluna acaba ficando mais curva e ela normalmente percebe um afundamento na região lombar. Essa é a hiperlordose. E o tratamento é reabilitação, fisioterapia, fazer exercício correto e melhorar a musculatura, estabilizar a coluna. Então, a fisioterapia é o melhor tratamento. O senhor falou da hérnia de disco. Assim, uma pessoa que tem hérnia de disco lá na cervical, por exemplo, assim, uma ou duas, pode fazer exercício, por exemplo, frequentar uma academia, fazer algum tipo de exercício de fortalecimento, doutor? Assim, Deve fazer. Agora tem que ser orientado por um fisioterapeuta experiente na dor de coluna, né? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque o que acontece é assim, a falta de exercício, às vezes, ela é menos prejudicial do que o exercício mal feito, mal orientado, né? Então, muitas vezes, as pessoas fazem exercícios e acabam tendo lesões devido à prática a má prática daqueles exercícios, né? A má orientação, muitas vezes. Então, os exercícios, eles são muito importantes, mas eles têm que ser orientados por um profissional experiente. Doutor, vamos lá para Arapiraca, Alagoas. Quem representa essa linda cidade é a Mônica Balbino Silva Lima. Mônica, um beijo para você, Deus te abençoe. Há quase 30 dias, vivo momentos de dores horríveis, que começou pela lombar, radiando por toda a lateral esquerda, sem poder andar. Hoje, após a medicação e fisioterapia, estou melhor. Gostaria de saber o que geram esses sintomas, doutor. É a nossa amiga Mônica Balbino, de Arapiraca, Alagoas, acompanhando o programa. Olá, Mônica. A causa mais comum de dores nas costas que se irradiam para a bacia e a parte mais inferior da perna são as hérnias de disco, os problemas de artrose, mas sem um exame detalhado é impossível a gente determinar exatamente de onde vem a dor. Então é importante que se faça uma avaliação com um profissional adequado aí e que você possa fazer um tratamento medicamentoso adequado também. Está mandando um abraço aqui para nós, é o Jacinto Lopes, filho de João Pessoa, na Paraíba. Obrigado, Jacinto. Ele e a esposa dele acompanhando o programa, estão mandando um super abraço aqui, estão parabenizando o programa, o doutor. Doutor, eles perguntam assim, o Jacinto, minha esposa, Fátima, obrigado, seu Jacinto. Há 2 meses começou com uma dor na perna direita e o médico suspeitou que poderia ser da coluna, como hérnia de disco ou lombalgia. Poderia isso acontecer? Pergunta o nosso amigo Jacinto, preocupado com a sua bem-amada, a dona Fátima. Jacinto, pode ser que venha da coluna, né? Então, como a gente já comentou no programa anteriormente, no bloco anterior, o nervo ciático ele pode ser pressionado pela hérnia ou, às vezes, por uma artrose, um bico de papagaio, e pode irradiar a dor, a pessoa sentir dor na perna, em vez de sentir dor na coluna. Então, a dor na perna, uma das principais causas pode ser os problemas na coluna, sim. Wilson Meirelles Dutra, de Morro do Cocó, lá em Rio de Janeiro. Obrigado, viu? Obrigado, Wilson. Deus te abençoe. O Morro do Cocó ou o Morro do Coco, né? Gostaria de saber se a hérnia de disco apresenta dores na perna, o nosso amigo Wilson, doutor. Senhor Wilson, sim. Então, como na pergunta anterior, uma das principais manifestações da hérnia de disco é a dor na perna mesmo. Então, para isso é importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética e procurar um médico experiente para que possa examiná-lo e dar o diagnóstico mais adequado.
A Marina Guerreira, de Cajamar, São Paulo. Obrigado, Marina. Deus abençoe, Marina, você e sua família. Estou com a lombar machucada, diz ela. E fui ao médico, ele deu o medicamento. Eu vou citar o medicamento aqui, porque é o medicamento da Marina. E é só da Marina, não é porque deu certo com a Marina que você, em qualquer parte do Brasil, eu vou tomar aquele também. Não se trata disso. Toda automedicação, ela é desaconselhada, viu? Desaconselhada. Mas ela toma Tramal, né? Mas a dor não para. Gostaria de saber o que poderia fazer a nossa amiga Marina, doutor. Olá, Marina. O Tramal, ele é o Tramadol, né? É um derivado mais fraco da morfina e ele é adequado para as dores crônicas na coluna, né? Muito mais adequado do que o uso, por exemplo, dos anti-inflamatórios. Então, se ele não está resolvendo a dor, há outras maneiras que você pode buscar aí para que ela possa ser resolvida. E hoje há uma diversidade de procedimentos que podem ser feitos para aliviar a dor na coluna e provavelmente o seu caso pode ser uma boa indicação. Doutor, vamos lá para Pindorama, São Paulo. Quem representa essa linda cidade é a Maria Aparecida Piracoli Goldoni. Dona Maria Aparecida, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco, Dona Maria. Tenho dores nas costas e gostaria de saber, se ficar deitada no sofá pode causar essas dores? Ou seja, a pessoa tem dores, mas de repente o sofá é aconchegante, é relaxante, você está lá assistindo uma televisão, está assistindo aquele programa favorito, está assistindo o Vida e Saúde lá e fica deitadinho. Isso também, para quem já tem tendência a dores ou que já está sofrendo, piora, doutor? Eu brinco com os meus pacientes que eu tenho uma fábrica de sofá também. Então, o sofá ele é um inimigo grande da coluna, porque é difícil que você tenha uma boa ergonomia no sofá. Okay. E você ficar muito tempo deitado ou sentado, você realmente enfraquece a musculatura e pode acabar desenvolvendo um problema na coluna. Doutor, eu tinha por hábito, agora perdi porque eu fui lá na Singular e já fui orientado a puxar a minha orelha, né? Tinha por hábito, assim, quando eu estava deitado assim, na cama, eu gosto muito de ler, né? Então eu ficava deitado e colocava a minha mão aqui lendo, doutor, assim, ó. Então isso é uma postura extremamente errada, né, doutor? Para a coluna cervical, principalmente, isso pode acabar afetando bastante e acelerando um processo de artrose ou degeneração na coluna. Aí eu aprendi que cama é para dormir, né? Então, com essa informação, nós vamos chamar o intervalo. Na sequência, muito mais informações sobre lombalgia, problema da coluna, daí, com o Dr. Fabrício aqui para você. Vídeo de Saúde, volta já. A qualidade do sono é um fator primordial na reparação dos tecidos. Durante a noite, o organismo libera uma série de substâncias que são reparadoras, anti-inflamatórias, e aquele indivíduo que não tem um sono reparador, ou seja, ele dorme 8, 10 horas por dia e acorda cansado, ele tem uma chance muito grande de desenvolver dor em qualquer parte do corpo, e se ele já tiver uma predisposição a desenvolver lombalgia, a dor pode aparecer aí ou até mesmo se agravando.